E então, tudo bem? Primeiramente, quero dizer que estou com muita saudade de vocês. Dispensar a apresentação, né? Vocês sabem quem eu sou. E para os demais que estão assistindo, sou o professor Jaciel Guilherme, professor de arte. E hoje nós vamos falar de cinema, da sétima arte. Tá bom? Espero que todos estejam bem nesse momento de assistir o vídeo. E bem também enquanto alunos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto família. Tá bom? Sejam bem-vindos à minha aula, anotem os principais pontos e qualquer dúvida, no momento de bate-papo, no momento de solução de dúvidas, a gente conversa. Tá bom? Vamos lá. Falando de cinema, o que temos para hoje? Vamos fazer uma abordagem de alguns filmes que têm consonância, que têm contexto, que têm conteúdo similar e paralelo ao que a gente já tem falado em sala de aula. E alguns, inclusive, que vamos trabalhar quando essa rotina nossa voltar ao normal, tá bom? Espero que seja logo. E, seguinte, nessa abordagem, que já falo para vocês que não tem uma sequência cronológica, não tem uma sequência histórica, nem uma sequência de relevância dos filmes que eu vou falar aqui, tá bom? São 12 filmes, citados, todos com um grau de importância próprio e diferente, nenhum maior, melhor, pior que outro, todos têm uma importância ímpar para a arte, e espero muito que vocês gostem, tá bom? O que vamos falar? Essa aula, vamos citar alguns filmes que têm a ver, que têm citado e que aborda algumas vertentes artísticas, como pintura, literatura, o próprio cinema e arquitetura, ok? Vamos lá. Sigam comigo. Primeiro, um breve histórico sobre o cinema. Já sabemos que o cinema, enquanto sétima arte, foi viável pós primeira Revolução Industrial, pós Era das Máquinas e pós eletricidade, né? E como se dava essa projeção de imagens? Como se deu? Como aconteceu? Primeiro, temos a lanterna mágica, que tinha-se uma película de vidro, com desenhos no vidro, que se colocava uma lanterna e essa projeção do desenho no vidro ficava na parede, como vocês podem perceber aqui, ok? Nesse caso, a exposição, a exibição é para um momento de educação doméstica, como se percebe, mas era também usado para apresentações públicas. O que era essa lanterna mágica? Ela passou a ser usada aproximadamente no século XVII e consistia nisso, em criar projeções artísticas para que outros públicos tivessem acesso, ok? Esse é um prenúncio aí, uma prévia da reprodutibilidade técnica, da projeção, que temos aqui, por exemplo, com o projetor, nesse momento, a projeção da sala de cinema que temos hoje, tá bom? Um outro momento é o praxinoscópio, quase não pronuncio, que já foi usado aí no século XIX, tá bom? A ideia do praxinoscópio, embora pequeno, é que uma película leve, com várias fotografias em série, ao ser girado ali, nesse negocinho aqui, gerava-se uma reprodução ali e a imagem se movia, tá bom? Outras máquinas foram criadas, além do praxinoscópio, e a que se destacou foi o cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière, um físico e um químico. Detalhe, né? Ambos não eram artistas propriamente ditos, né? Artistas pela criação e pela invenção, sim. E o cinematógrafo dos irmãos Lumière, houve aí, esse é o primeiro dele, né, a primeira evolução, mas consistiu nisso, na junção de fotografias com uma luz própria, um trabalho em lentes, que fez com que essa projeção acontecesse em uma superfície. Esse foi o primeiro e a partir de então o cinematógrafo foi evoluindo até as várias projeções, os vários tipos de projeções de projetores que temos hoje para exibição cinematográfica, ok? Deixando essa base aí na história do cinema, eu quero, antes de citar o primeiro filme, lembrar que para compreender a história do cinema é preciso que compreendamos a história da fotografia. Compreendendo a história da fotografia, que vai usar a análise de pinturas enquanto retratos, por isso a ideia do retratar através da pintura e retratar no retrato pela fotografia vai ter uma similaridade. Compreendendo quando a máquina fotográfica surgiu e percebendo os movimentos artísticos que surgiram juntos, como o expressionismo, o pontilhismo, o realismo, vamos perceber o quão a história da fotografia está ligada, está junto, está integrada à história do cinema.
ok? Então vale lembrar que vale uma lida aí para poder entender a história do cinema. E esse paralelo que eu fiz aqui é basicamente apenas uma introdução para falar do cinema enquanto sétima arte, enquanto arte da criação humana, enquanto arte que traduz uma cultura, um povo, um tempo, ok? Esse tempo pós primeira revolução industrial, desculpem, tá bom? Não o cinema aqui unicamente como a sala de cinema, como o local onde esse filme é projetado, é reproduzido, tá bom? Entendamos aqui o cinema enquanto sétima arte. Há outros recursos preliminares a serem abordados, como por exemplo, roteiro, trama, cenário, cores, projeção de luz, trilha sonora, tipos de filmes, tipos de cinema que merecem outra aula para cada um deles, por exemplo. Nesse momento é apenas indicação de filmes que têm conteúdos artísticos de outras artes em paralelo, tá bem? Então, sigamos. O primeiro filme citado é O Artista, o filme que levou o Oscar em 2012, e curiosamente a trama fala sobre a retomada da história do cinema, dos primórdios do cinema, o cinema mudo inclusive. É um pequeno drama, veja que produção de 2011, e também tem comédia, e a maior parte dele é mudo, em pleno 2012, com todos os recursos digitais que já existiam, fizeram sim um filme do cinema mudo, que levou o Oscar, e fala aí de uma mulher, atriz, que consegue entrar no cinema e ganhar fama, e de um ator que entra em decadência por não se adaptar à tecnologia e acaba sendo dançarino, por exemplo, sem contar spoiler para vocês, vou tentar não fazer isso. Esse é o primeiro filme. Então, para dar essa ênfase na história do cinema e valorizar, inclusive, a tecnologia atual, temos aí filmes também que abordam. Um filme recente, do século XXI, mas que levou-nos, quem viu, né, e recomendo que vocês vejam, levou-nos de volta aos primórdios, à história, ao surgimento do próprio cinema, enquanto sétima arte, enquanto produção cinematográfica. O segundo filme é A Invenção de Hugo Cabret. Uma superprodução também em 2011, né, ela foi lançada em 2012, e esse filme levou vários Oscars, mas não de principal filme, que foi o artista que levou, e conta a história de um garoto que recebeu a chave do pai, e depois descobre que essa chave abre um robô, e esse robô aí conta toda a história do cinema também. Então, no mesmo ano, outro filme com uma mega produção faz referência à história do cinema. Aqui tem uma cena da Invenção de Hugo e acontece nos anos 30, em Paris. Curiosamente, muitas cenas acontecem dentro do Museu d'Orsay, que é um museu de arte expressionista e impressionista atual, tá bom? O Museu d'Orsay, geograficamente falando, fica do lado do Museu do Louvre, em Paris. E, como era uma estação de trem, é nessa estação que as cenas principais acontecem, tá bom? Vale muito a pena. Tem todo um efeito de surrealismo, um efeito de magia, de encanto, por duas crianças. Hugo é uma das crianças, inclusive, que fazem a trama acontecer, tá bom? Recomendo muito esse segundo filme aí que aborda e valoriza a história cinematográfica, a história do cinema enquanto sétima arte. Tá bom? O terceiro filme é um queridão, é um filme muito recente, With Love Vincent, ou Com Amor Van Gogh, em português. Curiosamente, esse Com Amor Vincent é um filme de 2017, foi lançado em 2018. É um filme que foi totalmente gravado com o estilo de pintura do Van Gogh, o estilo expressionista. Um expressionista que, propriamente, do Vincent Van Gogh, né? Sabemos que o Van Gogh, enquanto vida, foi todo conturbado, enquanto vivo, foi todo conturbado e teve uma vida super triste pelo que lemos. Enquanto, por exemplo, as obras, ele não foi reconhecido enquanto artista e a única obra vendida, alguns livros falam que foi uma, outros que foi duas, mas ambas para o irmão, Theo, que ele mesmo comprou. O Van Gogh totalmente perturbado e durante toda a sua vida não teve sucesso enquanto artista, né? E pouco tempo depois recebeu notoriedade com um título, com um estilo, com uma sensibilidade artística que é único no mundo, ok? As obras de Van Gogh, curiosamente, são espalhadas pelo mundo inteiro. Temos algumas aqui no Brasil, em São Paulo. Temos algumas na América Latina também, né? mais latina na Argentina. Vamos ter em Nova York. Algumas também na National Gallery, em Londres. Outros no Museu d'Orsay, em Paris, várias obras. No Louvre também. E várias outras obras no Museu Van Gogh, que leva o nome dele, em Amsterdã, na Holanda. Tá bem?
Então, não falei da história do filme, é um drama, e assim, com estilo de animação também, ao mesmo tempo que fala da biografia. As principais obras do Van Gogh aparecem em forma de cenas, em forma de vivência no filme. Recomendo muito, é um filme muito sensível, maravilhoso, e que foi feito com várias pinturas de artistas atuais, claro, no estilo do próprio Van Gogh. Tá bem? Vale muito a pena ver o filme. E conta a história do irmão Theo, dele, o irmão do Theo Van Gogh, depois que ele faleceu, que ele foi tentar descobrir o porquê do suicídio, se foi mesmo suicídio ou assassinato. Vale muito a pena ver, claro que eu recomendo, né? Então esse aqui faz uma apologia à pintura, ao estilo do Van Gogh, a outra arte já, usando o cinematográfico, usando o cinema, para falarmos de pintura, tá bom? Mais um, esse é recente também, Grandes Olhos, ou Olhos Grandes, ou Big Eyes, né? Tem aqui o cartaz, como vocês podem ver, aqui. É um filme de 2015, fala da biografia e da história da Margaret King, uma artista que até a produção do filme ainda estava viva, norte-americana, dos Estados Unidos, que vai falar todo o drama que ela teve na década de 50, quando separou-se do primeiro marido e somente com a filha e os próprios quadros, foi tentar uma nova vida, conseguiu casar pela segunda vez, e esse moço na história, foi um aproveitador que tentou ganhar fama e dinheiro usando os quadros da Margaret como propriedade dele. Tá? Então a trama ocorre em volta disso. E ela enfrentou o ex-marido no tribunal para mostrar que os quadros eram mesmo dela e que a criação dos olhos profundos, grandes e tristes, por isso que Grandes Olhos, foi totalmente dela. Margaret é ícone, aliás, na história de arte americana, né? Especificamente norte-americana. Tá bom? Recomendo muito o filme, vale muito a pena ver e apreciar a história da Margaret nesse contexto aqui. Tá bem? Vamos adiante. Mais um, temos aí quinto filme, O Sorriso de Mona Lisa. Um clássicozão aí do cinema, muito bom, com a Julia Roberts. Ou em inglês você vai encontrar Mona Lisa Smile, se for o caso. É um filme de 2003, um filmaço, repito, que também faz apologia à história da arte, ao ensino de arte, à valorização da arte nas escolas. A Catherine Watson, que é uma professora interpretada aí pela Julia Roberts, vai a uma escola super conservadora na década de 50, também nos Estados Unidos, uma escola só de meninas. E ela vai lecionar arte. Quando chega à escola, ela vai perceber que as meninas sabem muito, são muito inteligentes, muito capazes, mas estão muito presas ao conservadorismo da escola, da família, da sociedade, inclusive ao método de ensino. E a professora Watson, enquanto professora da arte, vai tentar reverter isso, quebrar esses paradigmas, quebrar essas regras, no sentido bom de fazer as meninas perceberem, as alunas, que têm muita capacidade além do que é colocado para elas. Tá bom? Uma situação colocada, por exemplo, no filme é que as meninas são educadas, mesmo muito inteligentes enquanto acadêmicas, elas são muito educadas apenas para terminar a escola e casar, sem seguir uma profissão. E a professora Watson, a Julia Roberts, vai tentar convencê-las de que há outros caminhos, outras possibilidades e que elas podem sim casar e montar família, mas não esquecer os sonhos de seguir profissões como a medicina, a advocacia, as artes, por exemplo. Tá bom? A trama corre em volta disso. Vale muito a pena. E a professora de História da Arte que causa essa revolução aí social na escola. Se causa não, vocês têm que assistir para ter certeza, tá bom? Muda aí do ponto de vista de cada espectador. Seguimos mais um clássico maravilhoso também, Meia-Noite em Paris. Esse filme, tá aqui, Midnight in Paris. Vejam que o plano de fundo do cartaz é Noite Estrelada, do Vincent van Gogh, vocês podem perceber, e o ator principal aqui andando ao lado do Rio Sena, em Paris. Há uma valorização incrível no contexto de fotografia, no contexto de arquitetura parisiense, mas fala muito aqui o autor, que foi o Woody Allen, está aqui, o filme de 2011. O autor quis falar o quão esse personagem, que era um produtor norte-americano, que foi para uma lua de mel, inclusive com os sogros, também em Paris, sogros foram um negócio. E quando dá meia-noite, em um lugar específico, esse personagem, essa pessoa, volta no tempo
e se encontra com artistas clássicos europeus e alguns parisienses. E ele consegue viver momentos na Belle Époque parisienses, no auge do impressionismo, no auge do expressionismo, encontra Renoir, Lautrec, Salvador Dalí, em viagens no tempo, tá bom? E há uma confusão, claro, mental, há a necessidade aí de análise psicológica do filme, do porquê isso acontece, de um artista hiper inovador, futurista, e voltar aí para os artistas clássicos e conviver com eles em alguns momentos, tá bom? Há cenas belíssimas da cidade parisiense, cenas encantadoras, e durante o roteiro vocês vão vivendo aí essa vertente artística, essa sensibilidade que o Woody Allen colocou nesse filme, né, na sétima arte, em apreciar também as demais artes. Curiosamente, essa cena aqui que vocês veem é nos jardins que Monet e Renoir pintaram alguns quadros, por exemplo, né, que tem como plano de fundo o romance, tá bom? Recomendo muito, vale muito a pena que vocês vejam. Mais um, esse foi produzido grande parte no Brasil, as edições certamente norte-americanas. É um documentário, tem todo um roteiro também, toda uma trama, de começo, meio e fim, documentário, extraordinário, que fala, Wasteland, em inglês, fala da obra do artista plástico Vic Muniz, que é um brasileiro que hoje mora em Nova York e que produziu em 2010 no aterro sanitário, no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, hoje está inativo, segundo relatos. Ele juntou vários catadores de lixo da época para tentar mudar a vida deles e reproduziu, refez grandes obras de arte, clássicos de obras de arte, como podemos ver aqui no cartaz A Morte de Marat, usando lixo, usando sucata, e vendeu, leiloou depois as fotos, já que ele tinha como autoria, o Vic é reconhecido mundialmente, e ajudou aquelas comunidades que ajudou ele a produzir. Super triste, tem todo um contexto filosófico, sociológico, toda uma análise social, uma sensibilidade incrível na produção, e recomendo muito que vocês vejam, tá bom? Vale muito a pena mesmo ver o documentário. Dá para se analisar vários aspectos, vários itens aí nesse filme, tá bem? Outra produção, também brasileira, A Vida é um Sopro, também documentário, tem como personagem principal um arquiteto brasileiro renomado mundialmente, Oscar Niemeyer, vocês já ouviram falar, de certeza. A Vida é um Sopro, está aqui o cartaz, é uma produção de 2007, que vai ter o próprio Oscar Niemeyer falando dos seus pontos de vista sociológicos, filosóficos, artísticos, arquitetônicos, claro, e como ele criou os principais edifícios, os mais icônicos dele, né? Por que esse pensamento social? E a valorização da vida, da sociedade, das pessoas também pelo próprio arquiteto que viveu mais de um século, curiosamente falando. Vale muito a pena, tá bom? O filme tem uma sensibilidade incrível e que vai fazer nós, enquanto brasileiros, enquanto telespectadores, espectadores nesse caso, valorizar mais o nosso contexto de arquitetura, já que o Oscar Niemeyer conseguiu revolucionar a história do modernismo na arquitetura no Brasil, tá bom? E levá-lo para o mundo inteiro. Esse mesmo modernismo que vemos em artes plásticas, em literatura, em cinema, em música, o Oscar Niemeyer conseguiu introduzir na arquitetura e servir de modelo aí. Ele principalmente, tá bom? Outros autores com certeza também o fizeram, década de 20 e 30, mas o Niemeyer que expandiu isso para o país todo e para o mundo, ok? Seguindo adiante, outra obra, ainda na América Latina, mas a produção é dos Estados Unidos, América do Norte, é sobre a biografia da Frida Kahlo, artista mexicana. O cartaz é esse, é um filme de 2002 e que vai falar do quão importante foi a vida da Frida para que ela tivesse inspiração de pintar as obras principais dela. Muitas que ela fez, muitas que ela elaborou, com o psicológico e com o físico ferido. A Frida teve algumas cirurgias na coluna, além de um acidente que ela teve quando muito jovem, em um bonde que bateu em um edifício na cidade do México. Isso trouxe sequela para a vida inteira dela. No contexto de sociedade, contexto de família, também houve conflitos, mas ela contornava e tentava seguir a vida. Analisando as obras da Frida, enquanto primeira artista surrealista americana, sul-americana, desculpem, percebemos o quão sofrido foi a vida da Frida Kahlo, tá bom?
Vai falar todo o romance dela e a vida com o Diego Rivera, outro artista mexicano, e o quão o Diego ajudou ela a ser notável. Em outros aspectos, a Frida sofria pelo estilo de vida que ela adotou enquanto companheira do Diego, tá bom? Vale muito a pena, é um drama, ao mesmo tempo biográfico, e que vai falar bacana aí, de maneira bacana, de como aconteceu a vida da Frida, embora um tanto sofrido, um tanto triste, para entendermos, tá? Com maior sensibilidade o porquê do teor das obras da Frida Kahlo, tá? Recomendo muito, vejam lá. Temos mais um aqui, um clássico, que é A Moça com o Brinco de Pérola. Primeiro a obra, uma pintura aí clássica do Jean Vermeer, A Moça com o Brinco de Pérola, está aqui de um lado e de outro, e no meio a atriz que fez o filme, que é a Scarlett Johansson, você deve lembrar, a Viúva Negra dos Vingadores, do Avengers. E a história desse filme, que é um filme de 2004, acontece quando essa garota de 17 anos foi trabalhar na casa do pintor, lá no século XVII, e serviu de musa inspiradora, inclusive se envolvendo amorosamente com o pintor, tá bom? Então, Moça com Brinco de Pérola, vale muito a pena, e tanto para se perceber o contexto social, histórico, político da época, quanto artístico, no contexto de pintura também. Esse filme retrata isso, tá? Vale muito a pena. A Scarlett Johansson super novinha, vocês podem ver aqui, o cartaz, e que retratou muito bem a musa inspiradora do Jean Vermeer. Beleza? Vale muito a pena. Temos mais um aqui, já nossa aula está quase acabando. É um recente, está no serviço de streaming, como vocês podem perceber. Sociedade Literária A Torta da Casca de Batatas. Isso é um clássico aí, todos estão vendo. Um romance, drama e ao mesmo tempo histórico, porque vai retratar... Deixa eu voltar. Vai retratar a vida de uma escritora que foi a uma ilha e quis, ao saber das histórias que eles contavam durante o final da Segunda Guerra Mundial, ela quis retratar em um livro o que essas pessoas faziam, a história dessas pessoas. E aí vai ter o romance, vai ter o drama e da valorização literária. Esse vai fazer muita apologia ao processo de escrita, ao processo de inspiração da escrita, do quão a literatura torna-se aí arte, no caso agora modernista, porque já é no século XX, tá bom? Vale muito a pena também. Temos mais um, e por último, é um filme de 1965, voltemos aí para a década de 60, Agonia e Êxtase, que vai falar de como Michelangelo, o autor renascentista, ok? O autor lá das obras da Capela Sistina. Como Michelangelo elaborou e pintou a Capela Sistina e deixou esse legado aí para todas as gerações, tá bom? Há todo um conflito dele com o Papa da época que o contratou e que dizia como queria, e todo o sofrimento do Michelangelo pela inexistência de materiais inadequados e de técnicas de pintura, por exemplo, olhando para o teto, já que a Capela Sistina, recomendo que vocês busquem no Google agora, verifiquem quem não lembra, tem paredes e teto pintados, tá? O Juízo Final e toda a criação do homem, desde o Velho ao Novo Testamento, o Michelangelo pintou lá, tá bem? Para contextualizar, a Capela Sistina é o local onde os papas se juntam para fazer... os cardeais se juntam para fazer a eleição de um novo Papa, sempre que é preciso. Tá bom? Vale muito a pena. Vários filmes já abordaram a Capela Sistina. E fica no Vaticano, no Museu do Vaticano e em Roma, na Itália. Tá bem? Vale muito a pena. Esse é o último dessa aula. Recomendo que vocês assistam todos eles, se já não viram, e leiam um pouco antes sobre cada um. Procurem resumos, procurem críticas, procurem análises, que vocês vão conseguir com certeza perceber mais pontos, mais análises, mais viés artísticos, além desses que eu falei aqui, mais viés artístico. Ok? Por enquanto é só. Próxima aula teremos mais indicações, também de documentários, também de séries. E percebam como a tecnologia atual de áudio, de vídeo, de iluminação, de trilha sonora, de estúdios, nos favorece, nos ajuda a receber a arte através do cinema, tá bom? Vocês, por exemplo, em casa, devem estar com uma TV, um home theater, com super
caixinhas de som que direcionam o som grave, o som agudo, enfim, todos eles separados ali para que nós tenhamos uma transmissão da realidade, da maior realidade possível de uma história. O que era característico exclusivamente do teatro até o século XVII, o cinema se apossou e consegue cada vez mais que o tempo passa transmitir isso para nós através da sua obra, que é o filme, que é a cinematografia. Tá bom? Vale muito a pena e vamos conversar mais no bate-papo nosso na solução de dúvidas. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem bem, se cuidem, se puderem, fiquem em casa e logo voltaremos às nossas aulas normais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.